4. Mãe, eu não sei o rato. Olha o rato que tá. Aleluia. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12. Esther está antes de Jó. Está lendo a partir do versículo 12, que diz assim: Olha aí. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Amém? Só até aí, irmãos. E assim, Deus colocou, né, no meu coração essa palavra de posicione-se no propósito de Deus. E a pastora falou aqui sobre propósito, a irmã Hilda também falou sobre propósito. Eu falei assim, amém, Senhor, o Senhor confirmando, né, a palavra no meu coração. E eu comecei, né, quando a pastora me convidou, Deus colocou essa passagem no meu coração sobre Esther, né, sobre propósito. E Deus começou a ministrar verdadeiramente ao meu coração, né, de se posicionar, de aceitar realmente o chamado do Senhor, né. Eu falei, Senhor, amém, Senhor, é isso que o Senhor tem falado comigo. E aí a gente vai ver a história de Esther, irmãos, né, que é uma história da Bíblia, da palavra do Senhor, mas que ela continua, né, ecoando, falando aos nossos corações até hoje. E a gente vai ver lá em Esther, né, no capítulo 1, que o rei Assuero, ele deu um grande banquete para mostrar todo o seu reinado, né? E o seu reinado era grandioso, que durou quase uns 6 meses para ele estar mostrando todo o seu banquete. E nos últimos dias, ele fez o quê? Ele foi para Suzã. E ele ali queria mostrar, além de todo o seu reinado, apresentar a rainha, né? Mostrar a rainha Vasti diante dos príncipes, né, que estavam lá. E o que acontece? Ele pede para chamar a rainha Vasti, mas ela não vai à presença do rei, né? A Bíblia não diz o porquê, né? Muitos dizem que talvez porque ela estava grávida, né? Porque talvez ela não quisesse, que ela também estava dando um banquete. Mas a Bíblia não fala sobre isso, o porquê dela não ter ido. Mas a Bíblia diz que ela não foi. E com isso ela acaba perdendo o quê? O seu reinado. Mas em tudo há um propósito para a nossa vida. Aleluia. Em tudo Deus está trabalhando. E Deus às vezes tira, né, quem tem, quem está lá, para colocar quem não tem. E aí Deus começou a me levar sobre a vida de Esther. E eu comecei a falar, Senhor, que coisa linda, né? Que Esther, ela era uma menina órfã. Né? Ela tinha perdido seus pais. Os judeus, eles estavam exilados, né? Porque eles estavam como escravos. E Esther, ela foi criada pelo seu primo, Mordecai. A palavra do Senhor vai dizer que ela foi criada por ele. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Uma criança ainda se tratando mais de uma menina órfã, sem ali a presença da mãe, né? Para estar orientando, para estar ajudando, para estar auxiliando, para estar dizendo a ela assim, olha, um dia você pode chegar lá, rainha, quem sabe, né? O rei olha para você. E aí Esther, ela cresce, né? Como num cenário, né, irmãos, que a gente talvez não fosse imaginar que dali pudesse vir o quê? Uma rainha. E a gente olha para esse cenário e eu falei, Senhor, realmente, uma improvável, né?
que ninguém talvez pudesse enxergá-la ali no meio daquela multidão, e ela foi convocada para ir diante do rei. Aleluia. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que muitas das vezes nós olhamos, né, para as nossas circunstâncias, para a nossa situação, para a nossa história, e a gente começa a pensar, meu Deus, né, o que vai ser, né, o que vai ser de mim? Senhor, aonde é que eu vou chegar? Qual é o futuro que eu tenho? Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez não tenha nenhuma perspectiva para a sua vida, de mudança de cenário. Talvez você esteja olhando para a sua pequenez e falando, Senhor, eu não vou conseguir. Né, Senhor, não dá, o meu cenário é de muita dor, de muita tristeza, de muita luta. Mas hoje eu vim aqui nessa noite, né, falar para você que Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Deus tem um propósito para minha e para a sua vida. Que assim como Ele fez na vida de Esther, eu creio que o Senhor, Ele irá fazer nas nossas vidas, né? E ela teve ali, a Esther, uma oportunidade de se apresentar diante do rei. E aí a gente vai ver que aquelas mulheres que estavam lá junto com Esther, talvez elas tenham sido preparadas, elas estavam ali, né, se preparando, e talvez Esther não tenha se preparado. E a palavra também não vai mencionar, né, diz que Esther, ela tinha uma beleza, mas a palavra não diz o porquê que o rei, ele escolheu Esther. E o rei, ele escolhe Esther para ser rainha. E eu falei, Senhor, meu Deus, né, como que Deus, Ele trabalha. Ele pega uma pessoa que não tinha nada, que talvez estava lá no meio da multidão, e Ele transforma, né, o cenário todo. E Esther, ela vai ali ser rainha. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei, ele escolheu Esther. Mais do que isso, Deus a escolheu para um propósito. Aleluia. Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós aqui nessa noite, né? E Deus, ele não olha, né? Eu fui ver, né, sobre isso. E Deus, ele não olha a aparência. Deus não estava ali preocupado porque Esther tinha uma beleza. Não, ele estava diante de um propósito. E Deus, irmãos, Ele chamou cada um de você aqui nessa noite para um propósito para Ele, né? Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. José, né, quando estava lá no Egito, ele estava lá e ele foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, e talvez você olhasse para José e dissesse assim, meu Deus, né? Ele teve um sonho que ele seria, né, estaria ali diante dos irmãos, os irmãos se curvariam diante dele, e de repente o cenário todo muda, José é vendido como escravo, vai para lá, e a gente sabe a história de José, né, que ele se tornou governador do Egito. Então é dessa forma que Deus faz nas nossas vidas, né? Deus, ele pega talvez você que não tem ainda, né? Você tenha pensado, Senhor, mas eu ainda não realizei nada para o Senhor, não sei qual é o meu chamado. Mas Deus nessa noite, né? Ele diz para mim e para você que Ele tem um propósito para a sua vida, que Ele tem um chamado, né? Porque Deus, ele exalta os humildes e o coloca em lugares altos aqueles que confiam nele. E a gente vai ver no livro de Esther que a palavra Deus não é mencionada. Mas Deus, em todo momento da história de Esther, Ele está agindo. A gente vê ali quando a rainha Vasti é tirada, quando Esther é colocada como rainha, a gente vê o agir de Deus. E Mordecai, ele fala para Esther, não é para este tempo que Deus, ele tem te chamado. E ali a gente vê que Deus, ele tem um propósito para a vida de Esther. E às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e pensar, eu não estou vendo Deus agir, eu não estou sentindo a presença de Deus, né? Não estou entendendo o que está acontecendo. Às vezes você pode estar questionando sozinho, né? E pensando que Deus não está agindo. Mas Deus, ele está agindo a meu e ao seu favor, irmãos. Deus, ele age em nosso favor, né? Ainda que ele esteja em silêncio, como ele estava com Esther, ainda que a gente não esteja entendendo, né? A palavra do Senhor fala em Provérbios 16:1, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia! A gente pode estar planejando, mas a resposta para a minha e para a sua vida vem dos lábios do nosso Deus.
É Ele quem peleja por nós, é Ele quem está agindo a nosso favor. E aí a gente viu ali que o posicionamento de Esther muda o decreto. Amã, ele estava planejando, né, destruir todo o povo de Deus. Ele estava planejando destruir os judeus. Ele não gostava de Mordecai, que estava ali, que Mordecai não se curvava diante dele. E ele planejou destruir o povo. E o que ele faz? Ele vai até o rei. E quando ele chega diante da presença do rei, né, o rei o recebe e o rei dá o seu anel para assinar aquele decreto. E aí Mordecai ele fica sabendo disso, o primo de Esther, e ele chama Esther para um posicionamento. Ele chama Esther, né, para Esther se posicionar ali diante do rei, porque talvez Esther não estivesse entendendo o perigo que ela e o seu povo estivesse passando. Talvez Esther estivesse deslumbrada, talvez, né, por seu reinado, por ela ser rainha, mas Mordecai, quando ele chama Esther e fala com Esther, ele fala: Esther, olha, você também, mesmo sendo rainha, pode perecer. E o Senhor, ele te chama, né, para esse posicionamento. Aleluia! Esse posicionamento, irmãos, diante do Senhor, é para que não seja salvo somente a nossa vida, não, mas a nossa família, né? A nossa parentela. É isso que Mordecai estava falando para Esther. Que o seu povo ia ser salvo através de um posicionamento dela, através da sua atitude. E Esther ali, ela entende isso e ela se coloca, né, diante do rei. E ela pede ao povo para que eles fizessem um jejum de 3 dias. Para que o povo entrasse em oração pela sua vida. E o povo entrou em oração pela sua vida, para que ela fosse diante do rei. Porque antigamente, quando as pessoas elas iam diante do rei, elas tinham que ser convocadas pelo Senhor, pelo rei. E o rei convocava elas pelo nome. Então, a Esther falou: eu não sei se ele vai permitir que eu entre na presença dele, né? E aí a Esther, mesmo temerosa, ela se arriscou e foi diante da presença do rei. E o que eu vejo com essa atitude, irmãos? Que nós precisamos estar pagando o preço diante da presença do rei, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa família, né? Por aqueles que Deus tem colocado diante de nós. Nós precisamos nos posicionar. Deus, ele conta comigo e com você. Aleluia. Ele nos chama para um posicionamento, ele nos chama para um relacionamento com ele, para uma intimidade, né? Para a gente ter um propósito realmente de se colocar na brecha, para que outras pessoas alcancem a salvação. Glória a Deus. E ali Esther se colocou na brecha, no posicionamento, né? Ela pediu a todos que estivessem em jejum e oração. Amém. E ela arriscou a sua vida. E eu fiquei pensando sobre isso, que muitas das vezes a gente não quer pagar o preço, muitas das vezes a gente não quer, como a irmã, né, falou, de estar ali orando ao Senhor, clamando como esse povo, de estar ali se colocando de joelhos. Às vezes nós já estamos cansados, né? Tem irmãs que muitas das vezes, ai Senhor, já são 10 anos, 20 anos orando pelo meu marido, ele não se converte. Ai Senhor, o meu filho, né, está lá preso, não quer se converter. Irmãos, não se canse de orar. Aleluia. Não se canse de clamar. Ainda que você tenha que pagar o preço por isso. Esther, quando ela entendeu que a ida dela ali como rainha, né, tinha um propósito, ela foi. Ainda que ela estivesse colocando a sua vida em risco, ela foi, porque ela sabia que Deus tinha um propósito de salvar o seu povo. E Deus com certeza daria a vitória. Então Deus, ele requer isso de nós nessa noite, né? Que a gente se posicione, que a gente se coloque diante do Senhor com a nossa vida, porque Ele que vai na frente, é Ele quem age em nosso favor. E quando Esther chega diante do rei, ela fala para o rei tudo o que estava acontecendo, né? O rei entende ali. E a Bíblia vai dizer que o rei, numa noite, ele perdeu o sono. E o Senhor, né? Ele pode fazer alguém perder o sono por amor a mim e a você, né? Para se lembrar, né, de tudo que você tem feito e ali mudar o decreto. Porque o nosso Deus, ele muda decretos, né? Ele já tinha dado ali o decreto para Amã
de que o povo judeu seria morto, né, seria exterminado. Mas quando Esther, ela se posiciona, Deus tira o sono do rei. E aí quando ele perde o sono, Esther conta para o rei tudo o que estava acontecendo. E aí o que o rei faz? Ele muda o decreto. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Salmos 37. Queria pedir se algum irmão pudesse abrir, Salmos 37. Mãe, deixa eu te dar um beijo. 37, qual versículo? 12 e 13. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando seu dia. Aleluia, irmãos. Aleluia, né? Então Deus, ele move céus e terras. Deus faz alguém perder o sono por você e Deus muda decretos. O inimigo, ele cai na própria armadilha. Eu falei, Senhor, muito obrigada, Deus, por essa palavra, porque basta apenas uma atitude nossa, irmãos, nessa noite, uma atitude nossa de posicionamento, para que Deus mude o decreto, para que o nosso inimigo ele seja derrotado, né? E aquilo que ele tem armado contra as nossas vidas, ele mesmo vai cair, porque a palavra do Senhor fala isso, que o ímpio maquina contra o justo, mas o Senhor se rirá dele. Isso não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra do Senhor que está dizendo para a nossa vida. Toma posse da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que está sendo lançada nessa noite sobre a sua vida. Toma posse, Senhor, eu tomo posse. Eu recebo, eu creio que o Senhor está pelejando por mim. Eu creio que se nessa noite eu me posicionar, eu me colocar de pé, né? Eu jejuar, eu orar, eu entrar em guerra com o Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai mudar um decreto, né? Às vezes o médico já decretou algo, já disse, olha, não tem mais jeito, olha, para essa doença não tem cura, mas o Senhor, ele pode mudar o decreto nessa noite, talvez para o seu filho, né, já está nas drogas, está viciado, e talvez você veja, Senhor, não tem mais libertação, mas o Senhor, ele pode mudar o decreto nessa noite. Basta você se posicionar e você crer que o Senhor, ele é o Deus que faz, ele é o Deus que age, ele é o Deus de ontem, que agiu ali no meio de Esther e do seu povo, e ele é o Deus de hoje, que se faz presente aqui neste lugar, irmãos. É com muito temor e tremor que eu chego aqui diante dos irmãos para falar essa palavra que o Senhor está falando sobre as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Mas nós precisamos nos posicionar. Se posicione nessa noite, porque você não nasceu em vão. O Senhor tem um propósito para a vida de cada um aqui. Eu fico imaginando o cenário de Esther, órfã, sem o seu pai, sem sua mãe, né? Uma improvável que talvez ninguém desse nada por ela. Talvez ela ficasse lá com seu primo, né? Não tivesse ali aprendendo as coisas que uma menina precisava aprender. Mas o Senhor já tinha chamado pelo nome. O Senhor já a conhecia. E o Senhor já tinha preparado para ela um reinado. E o Senhor nessa noite, ele conhece cada um que entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe o que cada um aqui tem passado. O Senhor sabe da história de cada um. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei o que você passou para chegar até aqui. Eu não sei onde você está. Se você está no meio, no fim, aonde você chegou. Mas o Senhor, ele sabe. E ele é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Deus, ele é fiel. Só precisa a gente se posicionar. Só precisa a gente se colocar de pé, na brecha, para que o Senhor, ele venha realizar. Deus fiel, aleluia. Então Mardoqueu, ele perguntou para Esther: será que não foi para este tempo que Deus te colocou aqui? Será que não é para este tempo de hoje que o Senhor tem te chamado? Que o Senhor tem convocado você para estar na obra dele? Que o Senhor tem te chamado para buscar mais em oração? Que o Senhor tem te chamado pelas madrugadas? Que o Senhor tem requerido de você intimidade com ele?
Busca, né, da sua palavra. Busca em oração, em louvor, em adoração. Será que não é para o tempo de hoje que o Senhor está falando com você e comigo? Para que a gente se levante e fale: Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui. Porque muitas das vezes o Senhor quer nos usar. O Senhor quer realizar o propósito. Aleluia! Mas nós estamos sentados olhando como Esther. Não, o Senhor vai me livrar daqui. E talvez o inimigo está preparando já a destruição da sua casa, da sua família, do seu legado. Mas o Senhor, Ele quer um posicionamento seu nessa noite. Se posiciona nessa noite para: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu me coloco na brecha, Senhor, me usa. Assim como o Senhor fez com Esther, dá um livramento para a minha família, dá um livramento para os meus. Porque ali, Mordecai falou: Deus pode levantar outro. Deus pode. Deus poderia levantar outra pessoa. Mas talvez se Deus levantasse outra pessoa ali, talvez a família de Esther, a sua descendência, a sua geração fosse morta. Talvez ali o seu legado não existisse. O Senhor pode colocar outra pessoa no seu lugar. Você pode estar dizendo: Senhor, usa outro. Eu estou tão cansado, Senhor, a luta está grande. Eu tenho pelejado por isso. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: se coloca de pé, se posicione. Porque se você não se posicionar, é a tua família, é o teu legado, é a tua história que vai ser exterminada. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero me posicionar. Senhor, me usa, me coloca na brecha, Deus. Para que a minha família não pereça, para que os meus não pereçam. E é isso que o Senhor quer fazer. Eu estava falando que quando eu estava fazendo missões, eu orava muito por um irmão meu, que já estava há mais de 30 anos no vício da bebida, no vício dos jogos. Ele jogava, ele perdia o dinheiro todo, com 2 filhos em casa. E eu às vezes ia viajar e chegava lá nos lugares, pregava para as pessoas que estavam lá bebendo também, as pessoas se convertendo. E às vezes quando eu ia pregar, meu irmão lá no bar bebendo. E eu falava: Senhor, meu Deus, Senhor, eu estou indo lá fazer a tua obra e a minha família está aqui perecendo. E eu, uma vez, numa viagem na obra, ele foi para um culto numa metodista com a minha cunhada. E lá ele entregou a sua vida a Jesus. E quando eu cheguei, a minha cunhada falou: olha, ele se converteu, aceitou a Jesus. Eu falei: Senhor, glória a Deus. Então, irmãs, não importa o tempo que o Senhor vai realizar a obra na minha e na sua vida. Talvez a Esther, né, já era uma moça, talvez ela não tivesse tanta esperança do que poderia ser o seu futuro. Como uma órfã, né, sem a sua família, a sua descendência, talvez ela achasse assim: acabou por aqui, né? Acabou por mim. Talvez até aquele rei Assuero tenha mandado matar os seus pais. Talvez ela estivesse indo ali com o seu coração ferido. Mas ela se posicionou. Ela se colocou na brecha. Ela entendeu o chamado de Deus para a vida dela. E é isso que eu e você precisamos fazer. Entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Muitas das vezes eu não entendi. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas isso não é da vontade do Senhor, não. Não é agradável, não. E o Senhor falou no meu coração: é sim, filha. Entenda, passe por isso, porque eu tenho a vitória para te dar. Aleluia. E eu falei: Senhor, glória a Deus por isso. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Glória. Talvez você chegou aqui hoje, né, e você esteja dizendo assim: Senhor, mas é tudo que eu passei lá atrás. Deus, olha esse sofrimento todo que eu carrego ainda no meu coração. Senhor, olha essas marcas, esses traumas que eu tenho vivido. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, para mim e para você: aquilo que você passou ficou lá atrás, aquilo que você viveu ficou lá atrás, aquilo que feriu seu coração ficou para trás. E o Senhor, Ele faz tudo novo na nossa vida. E Ele quer agir a partir de hoje. E o seu posicionamento, aquilo que Esther era, ficou para trás. Aquela órfã que estava lá, vivendo em Suzã,
E o Senhor, Ele faz tudo novo na minha e na sua vida. Ele escreve uma nova história. E se você chegou até aqui hoje com todas essas histórias, é porque você precisava passar por tudo isso para ser quem você é hoje. O Senhor, Ele escreve uma nova história para mim e para você. Assim como Ele escreveu por Esther. O Senhor, nessa noite, Ele quer mudar decretos aqui. O Senhor, nessa noite, Ele quer fazer algo diferente. E o Senhor fala, não fique preso ao passado. Não fique preso à sua história. Não fique preso à sua limitação. Não fique preso à sua conta bancária, ao seu limite. Não fique preso à casa onde você mora, à família onde você nasceu. Talvez você olhe, Senhor, olha a minha família. Esther poderia olhar e dizer, eu não tenho nem pai nem mãe. Como eu vou me posicionar? Aleluia! Mas o Senhor, Ele pode mudar o decreto nessa noite. E dar vitória ao seu povo. E dar vitória à sua família. E dar vitória a todos aqueles que o Senhor tem colocado diante de você. Através do seu posicionamento com Ele. Através da sua busca com o Senhor. E que nessa noite possamos nos posicionar diante de Deus. Que nessa noite possamos colocar, Senhor, eu coloco o meu coração, eu coloco a minha vida, a minha alma, Senhor. Senhor Deus, eu me coloco como Esther ali, ainda que eu sofra, ainda que eu tenha que pagar o preço. Senhor, mas eu quero ver a minha família salva, eu quero ver a minha vida transformada. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim, eu sei que o Senhor há de fazer. E Deus, Ele vai realizar, irmãos, na minha e na tua vida, todos os propósitos que Ele tem para mim e para você. Porque a palavra do Senhor fala que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E que a gente possa sair daqui com a certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso. Que o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis. Que Ele, com o seu cetro, com o seu anel, Ele assina a nossa vitória nessa noite. Ele assina a minha e a tua vitória nessa noite, irmãos. Para que a gente possa cantar igual aquele povo, o hino da vitória. E a gente vê os nossos inimigos sendo derrotados. Os nossos inimigos sendo colocados na forca que eles mesmos prepararam para nós. E é isso que Deus vai fazer. Mas depende de nós, do nosso posicionamento. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus!